Nós, para esta apresentação, fizemos uma pequena pesquisa bibliográfica e encontramos uma citação de Emerton, de 96, que por acaso traz uma ideia que é bastante interessante em termos da classificação e também da forma do popular e a forma como nós, de certa forma, nos integramos em termos de escola de língua. De acordo com este autor, não faz sentido classificar um indivíduo como surdo, ou ouvinte, oral ou manual. Se nós tivermos em conta até a altura, a data deste pequeno trecho, podemos ver que este autor defende que atualmente, ou seja, naquela altura, e como resultado das suas vivências, muitas pessoas surdas, com surdez, refletem uma mistura cultural, sendo participantes ativos nos dois mundos. Eles são biculturais. Desta forma, esta pessoa bicultural tem que ser capaz de se movimentar livremente nestes grupos com um mínimo de interferência e sem qualquer tipo de desconforto ou sensação de marginalização. Ou seja, no âmbito, esta última frase quase que sumariza o nosso desiderato enquanto terapeutas da fala, dar-lhes competências enquanto comunicadores, se poderem adaptar aos diferentes contextos, aos diferentes momentos e às diferentes exigências que depois que lhes serão, sem dúvida, apresentadas ao longo da sua vida. Então, desta forma, as pessoas... Exatamente. Ontem, a doutora Madalena também já se falou desta dinâmica das pessoas biculturais com surdez, que, tendo uma terminologia que se agora usa muito em voga, que está muito em voga, a questão do empowerment, o dar poder para... Se nós formos capazes de conseguir dar-lhes poder, eles vão conseguir participar de forma ativa, com diferentes formas de envolvimento, nas vivências características das duas culturas. Até certo ponto vão conseguir adaptar as suas atitudes, comportamentos, valores e linguagem de acordo com as duas culturas. E vão combinar e misturar os vários aspectos que são característicos com cada uma delas. De uma forma assim sucinta, quando nós falamos em modalidades comunicativas, em língua, competências, o que é que nós queremos dizer com isto? Se nós pensarmos em termos de modalidade oral ao nível da sua produção, ocorre-nos automaticamente a fala, e a percepção pode ser feita através da audição e da leitura de fala. Voltando ao que a Susana disse anteriormente, aquela questão do eventualmente para sempre que possível, nós aqui procuramos ao máximo dar a capacidade ao aluno surdo de perceber aquilo que está a ser comunicado por um ouvinte, ou seja, damos muita importância ao trabalho de leitura de fala. Nós não queremos, desculpa, não queremos que a criança surda sinta algum tipo de impedimento quando a língua gestual não é um denominador comum. Ou seja, permitir sem dúvida nenhuma uma integração plena e eficaz. Em termos de escrita, em termos da língua oral, temos o escrever, a percepção, a leitura. Se pensarmos em língua gestual, já há vários estudos em termos de produção que envolvem o sound writing, e é uma área que também está a ser desenvolvida, investigada. Em termos de percepção, temos a leitura... a leitura da língua gestual. Isto é quase um crime, um terapeuta da fala estar a fazer isto, mas tenho paciência. É falta de ar. Em termos gestuais, muitas vezes o que acontece, se analisarmos a tabela em termos de análise da língua oral, o que nós temos muitas vezes é uma produção de uma versão gestualizada da língua oral. O que muitas vezes, em termos de respeito pelas duas línguas, vai, sem dúvida nenhuma, esta produção ambivalente vai deturpar a qualidade linguística das duas línguas. O facto de eu tentar falar e gestualizar ao mesmo tempo, há informação que se perde. Há aspectos gramaticais
que se vão, sem dúvida nenhuma, ser afetados e não vamos estar a fazer nenhum favor a nenhuma das línguas. E essencialmente não vamos estar a ajudar a criança. Mais uma vez, baseando-nos em Grosjean e também em vários estudos feitos pela Universidade de Gallaudet, ou seja, na Universidade de Gallaudet já começam a surgir novas perspectivas que ilustram isto que queremos dizer. Ou seja, eles falam não só em bilinguismo, mas também no bimodal. Eu sei que o bimodal é uma palavra que tem uma conotação histórica um pouco negativa, e não é nesse sentido que nós usamos o bimodal, ou seja, não é a utilização simultânea das duas línguas. Aqui o ser-se bimodal é a capacidade do surdo em receber informação, ter acesso ao conhecimento, interagir com o contexto, usando a língua gestual ou a língua oral, de forma separada. Ou seja, duas línguas diferentes, duas formas diferentes de apresentar a informação, duas formas diferentes de veicular também essa mesma informação. Nós pura e simplesmente não queremos que as crianças fiquem privadas de entender alguém ouvinte que lhes pede uma informação na rua, só porque se olhou para a compreensão da fala como uma eventualidade no seu percurso educativo. Daí este foco que nós damos, enquanto terapeutas da fala, à capacidade de leitura de fala. Então, desta forma, para animar um bocadinho as coisas e para tentar fazer com que fiquem um pouco tontos, se nós pensarmos na capacidade linguística humana, estejamos a pensar em língua gestual ou então na língua oral, há três aspectos que nós devemos ter sempre em conta quando intervimos e desenvolvemos estas duas línguas. Deve haver uma comunicação precoce, um acesso precoce, deve haver um esforço por parte da equipa de intervenção de desenvolver a capacidade cognitiva da criança e, acima de tudo, deve haver uma intervenção pensada e para o contexto social e que integre os diferentes membros do contexto social. Só respeitando estes três aspectos, nós vamos conseguir uma intervenção plena e eficaz. Então, bilingue. Nós temos o domínio da primeira língua, domínio da segunda língua e a sua relação com o mundo ouvinte. Há o recurso, quer à modalidade oral e escrita, sempre no sentido de facilitar a comunicação e acesso ao conhecimento, e isto desperta duas necessidades. Primeiro, tornar a comunicação possível quando a língua gestual não é um denominador comum, e segundo, promover a literacia enquanto forma crucial de acesso ao conhecimento. É claro que quando nós estamos a falar desta perspectiva bilingue bimodal, do domínio da língua gestual e da língua portuguesa escrita e oral, vão passando as crianças por processos, quer de coding, em que há uma mistura das duas línguas quando as duas estão em aquisição e que nós conseguimos, num contexto de Erevas, ver isso acontece muitas vezes, e que nós podemos ver aqui um exemplo destas duas palavras que nós costumamos chamar as palavras malandras e que com eles brincamos todos os dias para ver quem é que descobre mais palavras malandras. E agora eu vou pedir à intérprete para traduzir Covelo, a escola do Covelo e o cotovelo. E como vocês podem ver, Covelo e cotovelo têm o mesmo nome gestual, em que houve uma mistura daquilo que era percebido e que depois influenciou a produção do próprio gesto. Também temos o caso do shopping da Rábida, que é o shopping da Arábia, e a trofa e a tropa, que têm o mesmo nome gestual. Ou seja, quando muitas vezes nós também, em intervenção com estes alunos, notamos que eles estão a tentar, por exemplo, fazer uma produção oral
e usam o gesto para mais facilmente chegarem à palavra, muitas vezes eles estão a fazer o gesto de inteligente, mas a dizer excelente. Eu sou excelente. E em que o facto de inteligente e excelente serem duas palavras parecidas faz com que o gesto também venha como se fosse a querer dizer a mesma coisa. E por isso nós tentamos, em termos de estratégia, pensando em crianças bilíngues que estão a aprender as duas línguas em simultâneo, usar muito este contraste entre palavras que são semelhantes e que as formadoras de língua gestual com quem nós trabalhamos, principalmente as formadoras do primeiro ciclo, têm também já começado a utilizar este tipo de estratégias ao nível da língua gestual e do português escrito. Mas o que nós queremos é que eles, ao crescerem nestas duas línguas, sejam capazes de fazer o adequado code switching, ou seja, escolherem em que momento vão utilizar uma língua e em que momento vão utilizar outra. E, apesar de serem 4 anos de escola de referência, já são quase 8 anos como terapeuta da fala na educação de surdos, e consigo ver crianças, principalmente as crianças que estão em turma do ensino regular, mas que por estarem em turma regular não deixaram de ter acesso à língua gestual e não deixaram de ter muito pelo trabalho desenvolvido com a equipa e com estas famílias para que não abdicassem totalmente desta língua. E agora vou-vos mostrar uma produção gestual, exatamente a mesma aluna. Aqui não foi passado, foi para um filme, e a produção dela oral. Os habitantes da árvore para onde a família de coelhos tencionava mudar-se fizeram uma reunião logo pela manhã para falar sobre os novos vizinhos. E este é um caso que nos mostra porque é que nós já deixámos de pensar só no grau de surdez, porque esta aluna tem uma surdez profunda. Nós não podemos continuar a pensar só que é surdo profundo, logo só vai conseguir desenvolver uma determinada língua, ou que não é surdo profundo, logo vai ser capaz de ouvir e de falar. Cada um é um. Nós temos que pensar em o que é que nós, enquanto escola, podemos fazer para lhes dar todas as oportunidades para desenvolverem o seu potencial. E agora, desculpem, me emocionei. Nós conseguimos ver no dia-a-dia na escola estas crianças a brincarem todas juntas. Não só os surdos que estão na turma de surdos brincam uns com os outros, mas também brincam com as crianças ouvintes. E a inclusão tem sido cada vez maior, principalmente este ano em que conseguimos que em todas as turmas ouvintes houvesse formação de língua gestual para as turmas. De qualquer forma, nós não podemos ignorar que a tecnologia auditiva evolui e continuará a evoluir, como é o caso desta menina, que tem uma surdez profunda, mas que usa um implante coclear e que foi uma ferramenta que lhe permitiu desenvolver a oralidade como puderam ouvir. Há alunos com surdez que conseguem comunicar eficazmente através da audição e da fala. É verdade. E nós, enquanto terapeutas da fala, temos uma intervenção que é claramente reconhecida o seu papel e os resultados também são reconhecidos. No entanto, apesar de nós sermos da fala, continuamos a perguntar e a questionar sempre que possível: não terão estes alunos também o direito de conhecer a língua gestual portuguesa, de ter conversas entre amigos em língua gestual portuguesa e de integrar a sua condição de surdos, conhecendo as duas comunidades? Consideramos que as EREBAs dão um direito a estas crianças também. Portanto, é uma opção de comunicação, não é uma imposição de comunicação. Por isso, de qualquer forma, nós devemos sempre pensar o que é que a escola tem para dar a estes alunos.